to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Olá, ora bem-vindos a mais uma edição de Tudo em Toronto e de Manuel Alexandre aqui através das ondas do Go Live TV nesta grande metrópole chamada Toronto, na província de Ontário, no país Canadá, para todo o mundo que nos estejam a ouvir ou que possam ouvir. Para já, votos de boa saúde é o que eu desejo aqui de todos nós. E hoje iremos então iniciar a nossa programação bastante ativa. Iremos falar primeiramente acerca de vários tópicos, no que irei fazer uma pequena referência ao Jornal do Fundão. Irei também falar um bocadinho sobre as termas de Unhais da Serra, que já reabriram. Iremos depois falar da Ucrânia e a opinião de várias pessoas. Iremos ver um vídeo também sobre pensões vitalícias em Portugal. Este é um programa que eu achei interessante trazer à vossa atenção. Iremos falar um bocadinho sobre a Coreia do Norte também. Iremos ver um vídeo onde o Pierre Poilievre, que é o líder do Partido Conservador, do Partido da Oposição em Ottawa, onde ele disse que o Canadá financeiramente está em muito mau estado. Em inglês diz Canada is broken. Ele vai responder porque é que pensa que o Canadá está em mau estado financeiro. O primeiro-ministro tem causado muitas perturbações mesmo. O nosso primeiro-ministro foi a passar férias à Jamaica, gastou ali muito dinheiro e a oposição quer saber, e tem razão, todos nós os canadianos queremos saber o que é que se passa, porquê. Iremos ter também depois o nosso amigo Arthur de Jesus, e iremos ver um vídeo, poemas de Euclides Cavaco, sobre o 25 de Abril. A organização do 25 de Abril aqui em Toronto também está a organizar um evento. Iremos falar com um dos diretores, o nosso amigo Arthur de Jesus, no qual é uma pessoa que eu estimo muito também, muito envolvida na nossa comunidade. Iremos, portanto, falar um bocadinho disto tudo que está aqui a ser falado pelo Canadá, está bem? Vamos a um pequeno comercial, façam o sharing deste programa, distribuam o programa com os vossos amigos, cheguem à atenção, porque hoje vai ser um programa também bom, isto à maneira do Manuel Alexandre. Então vamos a um pequeno comercial, voltamos já. Ora, então bem-vindos aqui a uma segunda edição do programa Tudo em Toronto e de Manuel Alexandre. Em primeiro lugar, queria falar um bocadinho sobre o Jornal do Fundão e dar os parabéns
ao Jornal do Fundão, à continuação do Jornal do Fundão. O fundador foi o Sr. Paulo Ouro, maneira António Paulo Ouro, um senhor que eu por acaso tive a oportunidade de conhecer, um bocadinho longe, mas tive a oportunidade de conhecer, de o ver pessoalmente. Um homem que toda a gente admirava, e o esforço que ele fez com o jornal, em que o jornal continuasse a andar para a frente, e sabemos que em 1965, se não estou em erro, a censura da PIDE parou-lhe o jornal durante 6 meses, mas ele sempre ativo e sempre a querer combater e sempre a vencer, e então fez com que o jornal continuasse. E hoje, esta semana, foi a 4.000 edições, foi um festejo extraordinário. Eu recebi o jornal anteontem, um jornal de alta classe, um jornal que eu já leio desde que eu me lembro de saber ler, e quando não sabia ler, via as fotografias que lá vinham, pois é um jornal que bate em tudo, fala um bocadinho de tudo, do desenvolvimento da Beira Baixa, do dizer parte da Guarda também e da Covilhança. Ou se você é beirão, ou se não é beirão e queira saber partes de lá, pois o Jornal do Fundão é um jornal de alta classe, custa à volta de 90 euros anualmente, ou 90 e pouco, e eu gosto imenso daquele jornal. Encorajo a vocês, se quiserem ser assinantes daquele jornal, entrem em contato com o Jornal do Fundão em Portugal, através do website ou qualquer coisa assim. Mas 4.000 edições do Jornal do Fundão. E eu, graças a Deus, a partir de 1900 e se vá lá 60, comecei a ler aquele jornal. Praticamente, quando tinha a segunda, terceira classe, já lia aquele jornal. E a terceira e quarta classe, de maneira que é um jornal que eu adorava imenso. Era às vezes uma guerra quando aquele jornal chegava ao Abrigo de São José. Quem é que iria a ler os jornais, primeiramente o Jornal do Fundão? Quem é que ia a ler aquele jornal? De maneira que eu muitas das vezes era o primeiro, porque realmente gostava. Para já dava notícias de toda a Beira Baixa e continua a dar, tal como deu quando foi fundado em 1945. Um jornal categórico, um jornal com muita categoria mesmo, e com muitas notícias, seja política, seja desenvolvimento, e seja factos que acontecem na Beira Baixa, incluindo também Castelo Branco, Guarda e Covilhã. De maneira que é um jornal que quer dar os parabéns aos continuadores, aos São Filipes, a alguns dos escritores, tal como agora falhou-me o nome, mas há vários nomes, portanto, jornalistas ali, o Manuel, também outros que me entrevistaram quando foi em 2019, fui entrevistado pelo Jornal do Fundão também, numa entrevista feita no Abrigo de São José, que eu adorei imenso, e realmente o Abrigo de São José, como vocês sabem, foi o lugar onde eu cresci, dos 7 anitos até aos 14. De maneira que devo muito àquela casa, e o Jornal do Fundão fez sempre parte daquela casa. Muitas vezes o diretor também do Jornal do Fundão, quando era à noite dos Vicentinos, ou o almoço dos Vicentinos, ele também lá ia ao Abrigo de São José, de maneira que para nós era uma alegria ver aquelas pessoas ricas que iam lá ao Abrigo de São José, que estavam a subsidiar o Abrigo de São José. De maneira que, parabéns ao Jornal do Fundão, daqui de Toronto, para o Fundão, diretamente, pois parabéns a todos vocês, e a todos os escritores, a todos os jornalistas daquele jornal, à direção toda também, os parabéns e que continuem a fazer um bom trabalho, está bem? Agora vamos falar um bocadinho aqui de Unhais da Serra, que já abriram as termas. Eu vou ler só aqui um artigo, que por acaso vem no Jornal do Fundão também, que diz assim: termas de Unhais reabertas. Já reabriram as termas de Unhais da Serra com o maior moderno equipamento inseridos no H2 Hotel. O H2 Hotel é um hotel, portanto, de 5 estrelas, que fica mesmo, meus amigos, na encosta da Serra da Estrela. A uma altitude de 1.200 metros. Você ali ouve a natureza a falar, seja a água a correr, seja o ar puro que se respira, o ventinho que às vezes ali vem também.
é um descanso à noite, as estrelas tanto a brilhar, que tanto brilham ali, no meio daquela serra ou ao longo daquela ribeira. O cheiro da natureza é extraordinário. De maneira que esse H2 Hotel, tive a oportunidade de lá dormir em 2019, eu mais a minha esposa, adorámos. Tem piscina dentro, interior, tem piscina exterior também, e as águas termais são qualquer coisa extraordinária. Que diz assim: o complexo é distinguido pela qualidade das suas águas minerais em tratamentos de vias respiratórias, doenças musculares, doenças do aparelho digestivo e do aparelho circulatório, com apoio médico e paramédico, fisioterapia e nutricionismo. De maneira que é um H2 Hotel com 5 estrelas, realmente está equipado para que ele possa ajudar as pessoas e que possam ir para lá gozar um bocadinho da vida. É um hotel de realmente 5 estrelas que eu nunca pensei na minha vida, portanto, ver um hotel daquela forma, aqueles banhos a vapor também que têm lá, eles chamam os vapores arábicos, ou os banhos arábicos, é extraordinário. Se você tiver a possibilidade, façam os sortes no H2O, H2O Hotel, em Unhais da Serra, e você irá ter mais informações, de certeza irá gostar, está bem? Ora bem, agora vamos então falar, pusesse aí um vídeo, sobre as pensões vitalícias em Portugal, que eu achei interessante trazer à vossa atenção. Falando em remunerações de ex-políticos, lembra-se das subvenções vitalícias? Mário Centeno já não vai receber uma porque elas acabaram em 2005, por decisão do então primeiro-ministro José Sócrates. Mas todos aqueles que já recebiam continuam a recebê-las. E todos aqueles que naquela altura tinham cumprido o mínimo de anos necessário para as receber, que era de 8 ou 12 anos, também as recebem, incluindo aquele que acabou com elas, José Sócrates. Ora, ficámos a saber esta semana que o Governo está a esconder o real valor das pensões vitalícias que estão a ser pagas. E porquê? Porque pode. Se entrar no site da Caixa Geral de Aposentações, vai encontrar uma lista. Essa lista tem 299 beneficiários de subvenções vitalícias. A lista está atualizada com valores de fevereiro de 2023, que é este mês. Ali pode ver que o Estado está a pagar cerca de 614 mil euros por mês em pensões vitalícias, ou um total de 8,5 milhões ao fim do ano. A pensão média é de 2.138 e os valores variam de um mínimo de 884 até um máximo de 13.607 euros, que é a subvenção mais alta que está a ser atribuída ao ex-governador de Macau, Vasco Rocha Vieira. Qual é, então, o problema? O problema é que estes valores são verdadeiros, mas não são reais, porque não estão atualizados. A lei indica que quando os beneficiários fazem 60 anos, a sua subvenção pode duplicar. Por exemplo, Armando Vara. Como lembrava o Correio da Manhã há dias, nesta lista encontramos que Armando Vara recebe uma subvenção de cerca de 2 mil euros. Só que, na verdade, já foi duplicada. E, portanto, ofere 4 mil euros por mês, o valor que está ali entre parênteses. Assim, quando olhamos para a lista dos que mais recebem, não sabemos bem quanto é que recebem. E não é só Armando Vara. Há vários beneficiários que começaram a receber antes dos 60 e, portanto, entretanto, podem ter sido aumentados para o dobro. Veja, os casos dos políticos como os ex-primeiros-ministros José Sócrates e António Guterres, ou dos ex-ministros João Dias Pinheiro e Valente Oliveira, ou a ex-presidente da Assembleia da República, Assunção Esteves. Todos eles têm publicados aqueles valores que ali estão, mas todos, entretanto, fizeram 60 anos. Portanto, poderão estar a receber o dobro, o valor que está entre parênteses. Será assim? O Governo não responde. E a Caixa de Aposentações parece que tem mais do que fazer. E, portanto, ficamos por aqui. Boa noite. Pois aqui estão estas pensões vitalícias em Portugal, que realmente é difícil às vezes saber-se exatamente quanto é que eles ganham. E reparem, o António Guterres, como estava ali a mostrar há pouco, para cima de 8 mil euros mensalmente, enquanto há pessoas que ganham 300 euros, 310 euros, 290 euros, mensalmente, com o custo de vida que estamos a atravessar.
Vocês sabem que a inflação foi feita pelos governos, o facto de imprimir tanto dinheiro. A inflação, meus amigos, eu vou dizer isto aqui, que é o seguinte: a inflação é uma taxa, queiramos ou não, é uma taxa sobre os pobres. Porque com os ricos, a inflação a eles não os afetou muito, porque têm muito dinheiro. Mas os pobres é que são mais afetados com a inflação. Esta inflação pelo mundo inteiro está de uma forma tal que os políticos não conseguem gerar o que se passa e o que se pode fazer. Entretanto, vão estes políticos para o governo, governam um termo de 4 anos, outro termo de 4 anos, saem de lá com uma pensão vitalícia nunca imaginada pelas pessoas. E depois admiram-se que o proletário fica revoltado, que os votantes, o eleitorado, fica revoltado. Então não há de ficar revoltado. Como é que é justo as pensões normais estarem a 300, 400 euros mensalmente? Meus amigos, é mensalmente, não é semanalmente, é mensalmente. Enquanto outros 8, 10 mil euros mensalmente. Isto só porque foram o primeiro-ministro durante 2 anos, ou durante 2 termos. Há algo que tem que ser feito. Não é só em Portugal. Nós aqui estamos a atravessar a mesma coisa. Nós temos, por exemplo, 2 MPs aqui de Toronto que nada fazem. Um é de Mississauga, o outro é de Toronto. Nada fazem para a comunidade portuguesa. E quando saírem de lá, porque já lá estão há 2 termos, quase, vão ter uma pensão que já não precisam de trabalhar para o resto da vida deles. Enquanto que o Manuel Alexandre trabalha a vida toda dele, o Manuel Alexandre, quando se reformar, é 1.100, 1.200 dólares mensalmente. 1.200 dólares mensalmente. Mas ainda o Manuel Alexandre está a receber praticamente o máximo. Senão, há pessoas aí a receberem 600, 400, 800 dólares mensalmente. Mas estes políticos não pensam bem. Em Portugal e aqui, eu já tenho dito aqui várias vezes, agora mudando um bocadinho à política aqui do Canadá, mas eu já vou lá a falar mais à frente sobre a política do Canadá. Você sabe que o maior fundo de investimento é o fundo do Canadian Pension Plan. Já passou de $500 bilhão, está a ser investido pelo mundo inteiro, sabe-se lá em quê? Entretanto, pagam ninharia aos reformados daqui do Canadá. Pelo Canadá inteiro, para que os números de reformados não são assim muito. Eu penso que está entre 7 a 9 milhões de pessoas que estão reformadas no Canadá. Para $500 bilhão, darem só $1.000 de pensão, ou 1.200, isto é se atingir o máximo. Meus amigos, há qualquer coisa errada que os políticos, quando andarem a eleições, deviam olhar e realmente prestar atenção àquilo que é necessário para que as pessoas consigam sobreviver. Ora bem, agora vou falar um pouco sobre a Ucrânia e vou ler aqui uns artigos que eu acho que é interessante. Isso é assim, muita gente tem opiniões sobre a Ucrânia e eu vou ler aqui, portanto, umas coisas que eu às vezes escrevo, outras vezes apanho artigos daqui de além e ponho-os de uma forma tal de compreensão para toda a gente. Diz assim: a Ucrânia, será possível um acordo? Diz assim: os militantes ucranianos de certo que não ganharão a guerra à força, mas podem sem dúvida causar problemas à Rússia, é o que está a acontecer. Esta guerra só acabará com um acordo diplomático, é o que às vezes, tenho dito aqui muitas das vezes, o acordo diplomático falhou no mundo inteiro, pelos líderes, onde ambos os lados terão que perder algum terreno. Seja a Rússia a perder uma parte, seja a Ucrânia a perder a outra. Isto não é uma ortodoxia da NATO. A posição da NATO é que a derrota total da Rússia será a única solução aceitável. Isto é o que a NATO pensa, mas infelizmente isto não vai ser, meus amigos. Vão ter que haver acordos diplomáticos. E uns vão perder algo e outros irão ganhar algo. Mas eu penso que neste caso ambos irão perder algo. E só assim é que acabará aquela desgraça que está a acontecer na Ucrânia. As mortes inevitáveis. Nos dias de hoje, meus amigos, já não é permitido.
E diz assim: aceitar menos é recompensar a Rússia pelo facto de ter iniciado a guerra em primeiro lugar. Daqui vem a retórica usada na Ucrânia e os seus aliados, incluindo o Canadá, onde mais uma vez os líderes mundiais falharam totalmente. E depois temos, por exemplo, a Turquia, que está a tentar, portanto, a falar, a ter conversas, a ter relações diplomáticas com ambos os lados para ver se há um acordo. Tivemos o Emmanuel Macron, que esteve há pouco tempo na China a falar com o Xi Jinping, a ter influências, e ele foi informado, se calhar, porque quando foi entrevistado numa das estações de rádio na França, onde ele disse: a Europa não deve seguir os passos que os Estados Unidos querem dar. Eu irei ler um artigo também, que é escrito pelo nosso amigo Irácio Natividade. E para acabar, dizia assim: diplomacia será a única resolução para a paz e a democracia ser implementada na Ucrânia, incluindo os 11 partidos da oposição que Zelensky eliminou. Só assim, havendo uma oposição, é que é democracia. Não é um governo a comandar uma nação que é a democracia. Não é, não. Estes tempos já lá vão. Um artigo que eu achei interessante, escrito no Sol Português, que é um jornal que eu tenho muita admiração, diz assim, escrito por Inácio Natividade, do Sol Português: Washington está a usar a NATO para se aproximar da fronteira da Rússia, instalando bases militares, abriu uma caixa de Pandora. Devaneios linguísticos e superioridade racial em pleno século XXI não abonam as relações entre o Ocidente e o povo de culturas diferentes. É um dado adquirido que, para o mundo multipolar que se deseja a narrativa dos líderes europeus, deixou de ter sentido. E o secretário-geral da NATO é um anedótico apenas ultrapassado pelo palhaço de Kiev. A inflação e a subida vertiginosas dos juros, das taxas de juros, obrigam a Europa a rastejar aos americanos à procura de soluções energéticas pelo facto de ter ficado órfão do gás e do petróleo russo. Não existe política de defesa europeia e os americanos tiram disso vantagem, liderando uma NATO e vendendo uma democracia que nem um deles pratica. E diz assim: a Europa encontra-se uma crise de identidade com diversos parlamentos inundados de ultranacionalistas, fascistas e neofascistas, adeptos da xenofóbia, da intolerância religiosa e racista. Na falta de argumentos políticos e económicos que consigam atrair o eleitorado populismo, o vem-se assumindo como uma alternativa, ameaçando o poder das élites liberais. No plano político e económico, teme-se pelo diluir do pensamento e esgotamento do liberalismo em favor de ideias protecionistas trazidas da extrema-direita. Isto realmente... Há mais, ele escreveu mais, mas eu apanhei os pontos principais do pensamento do nosso amigo Natividade. E reparem que isto não é só o Manuel Alexandre a dizer a mesma coisa. A guerra não vai resolver problemas. E há aqui mais outro que diz assim, ainda do nosso amigo Inácio Natividade, que eu gostaria de trazer aqui um dia ao nosso programa, que é um ex-moçambicano, um senhor, portanto, que eu adoro ler os artigos dele, que diz assim: o mundo atingiu uma espiral belicista e uma ruptura nas relações internacionais muito superior à que existia na Guerra Fria. A crispação entre blocos causados pelo conflito da Ucrânia e a subida de taxas de juros, as alterações climáticas e a rivalidade tecnológica entre os Estados Unidos e a China não determinam um futuro de harmonia e podem conduzir a um mundo dividido em económicos rivais, em blocos económicos rivais. Os Estados Unidos e a Europa já ultrapassaram todos os limites da decência, já ultrapassaram todos os limites da decência e diplomática ética no desejo de afirmar a sua hegemonia.
o primeiro-ministro Justin Trudeau devia sentir-se envergonhado no alinhamento cego que viola os direitos humanos e apenas leva à crispação política com países fora do bloco ocidental. E são, portanto, pensamentos que, em relação aqui à Coreia em relação à guerra na Ucrânia, e eu acho, como já digo várias vezes, e não me vou cansar, e eu acho que isto é importante, que relações diplomáticas falhou, os líderes mundiais falharam, e o Emmanuel Macron agora está a ver os efeitos. É crítico que lhe foi feito quando disse que a Europa não deve seguir tão pontualmente os passos que os Estados Unidos da América têm. Porque reparem, os Estados Unidos da América, quando se retirou, quando tirou as tropas todas do Afeganistão, deixou miséria naquele país. Andou tanta gente ali a ser morto, tanta gente que morreu em prol da democracia, a tentar implementar a democracia naquele país. E depois, de um momento para o outro, tiram assim de repente os tropas todos. Então não era para se fazer ao longo de um ano, ou 2, ou 3, e ir vendo como é que a situação ia ocorrendo. Assim é que se tratava de uma resolução. Não é tirar o pessoal todo fora imediatamente. Isso nota-se a fraqueza de um presidente dos Estados Unidos da América. Nota-se a fraqueza daquele homem. Será que eles quiseram tirar o pessoal, tiveram de tirar as tropas do Afeganistão para se infiltrarem na Ucrânia? Será que eles já estavam realmente a pensar o que iria acontecer na Ucrânia? Nós sabemos que o Trump, à volta de 6 anos, avisou a Europa, numa das reuniões, a União Europeia avisou-os e disse: cuidado que não é bom dependerem só de um país, destes produtos importantíssimos que é a gasolina e o gás natural. Fizeram troça, incluindo o nosso primeiro-ministro também fez troça do Trump. Entretanto, a Europa agora está em problemas. Vou agora mudar de assunto. A Coreia do Norte, eu vou ler aqui A Coreia do Norte, liderado por Kim Tok-han e família, governa aquele país, a Coreia do Norte, já desde 1948. É um dos países mais pobres do mundo, governado por família Kim, que é muito rico e tem a pesada influência economicamente na Norte da Coreia. A democracia deixa muito a desejar naquele país, onde eu digo que não há democracia. Gastam milhões e milhões de dólares ou de dinheiros gastam milhões e milhões economicamente em materiais de guerra. E o pessoal está a passar fome. De vez em quando mandam mísseis, e que foi o que agora aconteceu, e isto é o facto de eu trazer aqui à vossa atenção, mandaram um míssil de longo alcance, que puseram a Coreia do Sul em problemas. Quer dizer, puseram a Coreia do Sul alerta. Isto quando a Norte da Coreia, quando foi no tempo do Trump, o Trump conseguiu que ele, portanto, parasse aqueles testes todos de mísseis nucleares que estavam a fazer e parou durante algum tempo, e o Trump também os ajudou economicamente. Conseguiu manter paz no mundo. Agora, viu que os Estados Unidos da América tem um novo presidente e não é muito a favor dele, de maneira que é um problema. Ele está a atiçar a Coreia do Sul, e não só a Coreia do Sul. Talvez o mundo inteiro esteja a dormir um bocadinho e não pense da Coreia do Norte como uma estratégica que pode causar danos em muitos lados do mundo. De maneira que é importante que o mundo preste atenção ao que está a passar. Entretanto, agora vamos falar um bocadinho sobre a política canadiana. Se pudéssemos ir por um vídeo, agradecia. Aonde há pouco disse, perguntaram ao líder da oposição, Pierre Poilievre, se o Canadá estava economicamente em maus estados. É em inglês e eu depois vou portanto, falar um pouco mais sobre esse vídeo, está bem? Ponham lá esse vídeo, se faz favor.
It's worldwide among all stupid governments. Those that printed money to fund their spending over the last 2 years have inflation. It's very simple. I didn't say that Justin Trudeau's government was the only incompetent government in the world. I said it was among them. The American government printed money, so did the European Union, so did countless other countries, and they all got inflation. But you know who didn't get inflation? Those that protected their money, like the Swiss. So tell me this, why is it the Swiss have low inflation while the rest of Europe has high inflation? Same supply chains, same needs, same geography, totally different inflation rates. Why? Because the Swiss have their own money, the franc, whereas the Europeans have the euro. The European Union printed cash, the Swiss central bank did not. The Swiss have low inflation, the Europeans have high inflation. Very simple. You print cash, you get inflation. I warned Justin Trudeau that if he printed money, we'd have inflation. What do you know? I was right. And it continues because his inflationary deficits bid up the cost of the goods we buy and the interest we pay. That is entirely predictable. So my common sense plan to bring home lower prices is to cap spending, cut costs, and cut waste in government to bring down inflation and taxes. I'll bring in a dollar for dollar law. Every time my government brings in a new dollar of spending, we'll find a dollar of savings to pay for it. We'll eliminate $1 billion at the CBC. We'll cut corporate welfare. We'll scale back on contracts for consultants, which gobble up $20 billion a year. All these savings will bring down and eliminate the deficit, balance the budget, and combat inflation. By the way, I'm going to get rid of the carbon tax, because when you tax energy, you tax everything. Because everything either has to be heated or moved, and energy is required to do that. So this energy tax makes everything more expensive. A Poilievre government will axe the carbon tax to bring down inflation for Canadians. Yeah, the carbon tax went up again on April the 1st, making it that much more expensive for Canadians to fill up their cars and heat their homes. Why do you think the message of how much Canadians are struggling right now is simply not getting through to Prime Minister Justin Trudeau? Because he's out of touch. He spends his time with the elites at the World Economic Forum that support printing money, government takeovers, and control of our lives. And they're all supporting, they all support this agenda because it makes them rich. The inflationary policies enrich the global multinationals as their asset values rise, but it destroys the working class as their purchasing power falls. Justin Trudeau spent $6,000 on a hotel room for one night, and he sent you the bill. That's the lifestyle he's accustomed to living. I have a different background. I was born to a teenage mom who put me up for adoption to school teachers that raised me in Calgary to believe that it didn't matter where you came from, it mattered where you were going. Didn't matter who you knew, but what you could do. That's the country my wife came to as a refugee, and the one we want our kids to inherit. That's the country we're going to restore, where hard work pays off, where the common people are respected, where we bring home jobs and opportunity to our people. Now, Pois aqui está então as declarações e iremos pouco a pouco em cada programa dar um bocadinho mais, portanto, vá lá do fundamento, da básica como político daquele homem e realmente como conseguir, vá lá, endireitar a parte económica do Canadá. Nós sabemos que o Canadá, meus amigos, está a pagar aproximadamente 45 mil milhões de dólares anualmente para pagar os juros no déficit do Canadá. 45 bilhões de dólares que o Canadá paga anualmente para pagar a dívida, para pagar os juros da nossa dívida do Canadá. Repare que isto é só um país com 36 milhões. Vá lá, digamos, aproximemos o número a 40 milhões com os indocumentados e tudo. De maneira que 40 milhões, uma dívida de 45 bilhões anualmente para pagar o déficit aqui do Canadá é qualquer coisa extraordinária. Pois também mencionou o carbon tax, ou seja, a taxa do carvão, que já conta com 14 cêntimos por litro de gasolina só para aquela taxa. Será que o ambiente já está melhor? Não. Será que aquele dinheiro vai realmente limpar a atmosfera? Não. Aquele dinheiro nem sequer é usado
para o carbon capture, para as fábricas que estão a tentar apanhar o carvão da atmosfera, o carbon, aquele vapor, aqueles gases que vão para a atmosfera, apanhá-los, pô-los debaixo da terra para que daqui a 1000 anos, ou a 300 ou 400 anos, seja uma fonte de energia para as próximas gerações que vierem. Meus amigos, é 14 cêntimos só para aquelas taxas. Ora bem, nós sabemos que quando a inflação é alta, é uma taxa sobre o pobre, como eu há pouco acabei de dizer. E ninguém me venha a dizer que não, porque é a realidade, meus amigos. O rico portanto, não sente tanta inflação, porque portanto, tem dinheiro, não é verdade? Mas o pobre sente. Por isso é que, quase pelo mundo inteiro, a classe média está a desaparecer. E aqui o Canadá tem sido um dos países onde a classe média, e os Estados Unidos da América, onde a classe média existia, e pouco a pouco a classe média está a desvanecer. É as taxas, é juros, e realmente é o desbeijo fora de controle do governo federal. Aqui a nossa província está conservadora, estão a tentar arranjar tudo e fazer com que a economia gere trabalhos. Mas, infelizmente, há poucos trabalhadores agora, porque o ministro da Imigração liberal que tínhamos antigamente, o ministro Ahmad Hussein, o pior ministro da Imigração que tivemos aqui na história do Canadá, que eu me lembro, foi o que deportou mais famílias portuguesas e italianas, pessoas que tinham negócio, pessoas que estavam a pagar taxas, pessoas que queriam ser canadianos, mas não sabiam a língua inglesa para obter a residência permanente, pessoas que não tinham direito à saúde, ao hospital, a médicos, mas estavam a contribuir para a economia canadiana. E deportar essas pessoas, porquê? Tantas discussões que eu tive com ele. Meus amigos, estes políticos liberais vão para o governo, não fazem nada. Isto não é porque o Manuel Alexandre seja conservador, sou sem dúvida alguma, mas também reconheço os problemas que estão a acontecer. O Manuel Alexandre também paga 14 cêntimos de gasolina só de 1 litro, é só de 1 litro, 14 cêntimos vão para o governo. Já estamos a pagar no total de gasolina, só em taxas, reparem, quase 70%. 70% de 1 litro de gasolina é quase tudo em taxas, mas é muita coisa. E depois temos o primeiro-ministro, que vai passar férias à Jamaica. Eu acho que muito bem. Ele deve ir passar férias, deve relaxar também. Mas vamos tirar uma coisa, não terem partido do contribuinte. Não ponham as despesas assim tão elevadas acima de nós. Foi a visitar um amigo, já vem da família dos pais dele, já um amigo muito antigo, uma família amiga, mas que $9.000 a noite que estavam a pagar, e os partidos da oposição querem saber quem é que pagou pelos $9.000 por noite que o nosso primeiro-ministro estava a ter na Jamaica. É bom e não é nada de errado, a gente tem que saber isso como canadianos. E o nosso primeiro-ministro não deve ficar nada chateado. Porque em 2011, quando uma ministra conservadora dormiu num hotel onde pagou $1.300 e bebeu um sumo de laranja por $16, o Justin Trudeau, os liberais, queriam que ela se resignasse. O nosso primeiro-ministro foi, como o Pierre Poilievre há pouco mencionou, o nosso primeiro-ministro foi ao enterro da rainha a dormir num hotel $6.000, para cima de $6.000 por noite, e ele nunca quis dizer aos canadianos quem é que lá dormiu. Mas quando a governadora-geral disse que não foi ela, toda a gente ficou a saber que era o primeiro-ministro. Nós não queremos que o primeiro-ministro vá dormir num motel, uma coisa fraca, não. Mas, por favor, tenham consideração, porque se ele queria que aquela senhora se demitisse por ter gasto no hotel $1.100, ou 1.300, desculpem, queria que ela se demitisse e beber um orange juice, um sumo de laranja, por $16, diz que foi muito. E então, como é que o nosso primeiro-ministro não se demitiu já também? Com estas... Portanto, ele está a ser apertado de uma tal forma que realmente... e agora também já está a ser apertado dos Estados Unidos, porque ele disse que não quer dar 2% do grosso produto aqui da nação, do Canadá, para a NATO. De maneira que isto foi uma notícia que foi leaked e veio nos mídias canadianos, uma notícia que saiu cá para fora,
e realmente isto já tem o intuito que essa notícia saia cá para fora para ser falada, porque isto vai avexar o nosso primeiro-ministro, de uma vez que está metido na Ucrânia, de uma vez que a nossa tropa está em problemas também. Onde o nosso primeiro-ministro se meteu, está tudo em problemas. O CSIS, que é o Canadian Security Intelligence do Canadá, está em problemas. O RCMP, Royal Canadian Police Mounted, está em problemas. O CSIS está em problemas porque fez o leak, quer dizer, deixou vir cá para fora uma notícia que era privada, uma notícia que não devia vir cá para fora, e veio, propositadamente, e o nosso primeiro-ministro negou também, que o CISA já o tinha aproximado 5 vezes, 5 reuniões que ele teve, alegadamente, é o que se consta com isso, é o que eles dizem, e o nosso primeiro-ministro não prestou atenção, porque a parte da China, alegadamente, dizem eles alegadamente, mas que já estão realmente a entrar e a saber a realidade, é que a China andou a influenciar as eleições federais a ponto de criar um governo liberal com minoria, que era o que eles queriam. De maneira que há aqui muita influência, e também influência na América, mas que estão a trabalhar agora nisso, a influência chinesa, em determinados aspectos, onde há escolas, onde há influência chinesa, estão a saber o porquê, onde há espionagem, e levam as pessoas imediatamente para julgarem. Aqui no Canadá não, anda tudo à volta ainda. Ainda não se ouviu, o nosso primeiro-ministro está à espera que isto vá ser esquecido, mas não há nenhuma mídia, nenhuma que se vá esquecer a tal ponto, de maneira que isto são temas, eu tinha aqui muito mais para falar, mas isto são temas, portanto, que a gente tem que continuar a falar neles e trazer à vossa atenção, porque quando o Primeiro-Ministro também faz uma despesa, isto tem que levar security, tem segurança, tem que levar não sei o que mais, $170 mil numa semana que custou aqui ao Canadá. Eu acho que também uma coisa que fizeram muito mal foi, durante, há pouco tempo, o nosso Primeiro-Ministro teve o aumento de salário de $10.200. Um grande aumento, caneco. Não há ninguém no Canadá que tenha assim o aumento. Os membros do Parlamento em Ottawa receberam $5 mil de aumento. Enquanto que o resto do Canadá, estamos a ver se conseguimos sobreviver para que realmente nós conseguimos manter um nível de vida onde consigamos sobreviver desta inflação, desta época que estamos a atravessar. E é o que está a acontecer. O nosso Primeiro-Ministro dá aumentos extraordinários, aonde põe ira, põe raiva, aonde chateia, aonde zanga as pessoas canadianas, e eu acho que ele devia sentir isso, mas não. Nada passa nada lhe afeta aquele Primeiro-Ministro, não cresceu, como agora há pouco ouvimos, o Pierre Poilievre, que nasceu no meio pobre, a mãe deu para a adoção, a um casal que eram professores, e eles diziam sempre, o facto de seres adotado não quer dizer que não possas vir a ser quem quiseres que seja. E aqui está o homem que provavelmente vai ser o nosso Primeiro-Ministro a seguir do Justin Trudeau, onde foi criado na riqueza e não dá valor ao dinheiro. É mesmo assim. Não lhe faltou nada, de maneira que o filho do Primeiro-Ministro, antigo, também muito rico, a culpa não é dele, mas o facto é de que a falta de reconhecimento do dinheiro e a importância do dinheiro, isso é que falta no nosso Primeiro-Ministro. Meus amigos, vamos a um pequeno comercial, voltamos já, está bem? Bem-vindos à Go Live TV, a primeira estação IPTV intercultural que transmite mais de 50 programas em 22 idiomas diferentes. Aqui na Go Live TV, você também pode reservar seu evento em nossos estúdios. Temos disponíveis green screen, cenários variados, uma cozinha totalmente equipada, estúdio de notícias, estúdio fotográfico, palco com video wall, uma estação de rádio e podcast,
e muito mais. Go Live TV é a única multimídia que reúne em apenas um lugar tudo o que você precisa para levar o seu evento para um alto nível. Reserve agora Go Live TV a qualquer hora e em qualquer lugar. Ora, bem-vindos novamente aqui à nossa terceira edição do Today em Toronto e do Manuel Santo com o nosso amigo Artur de Jesus. Artur de Jesus é uma figura bem conhecida na nossa comunidade, uma figura, portanto, muito característica, oriundo dos Açores, já esteve aqui na nossa programação com produtos que ele faz, tal como eu vou mostrar a vocês esta pistola, esta G3 aqui, que está aqui nos nossos estúdios, portanto, se pudéssemos ter aqui um close-up, com o cravinho. Portanto, quem não se lembra da G3 com o cravo em cima no cano, não é verdade? Vejam lá, isto é aqui uma aproximação. Isto é um artista, o nosso amigo Artur de Jesus, faz uns trabalhos extraordinários e também tem, portanto, várias coisas que o amigo Artur Jesus fez e me ofereceu, e para mim é uma honra ter aqueles artigos muito extraordinários. Reparem só, esta G3, feita pelo nosso amigo Artur Jesus, e aqui a dizer 25 de abril de 1974. Amigo Artur Jesus, não haja dúvida que você é um homem que eu tenho muita consideração, é um homem que está à frente também da Presidente da Assembleia da Organização 25 de Abril aqui do Ontário, não é verdade? É verdade. Conta-nos como é que começou, portanto, a fazer parte do 25 de Abril, como é que gozou um bocadinho do 25 de Abril, onde você estava naquela altura? Normalmente, em primeiro lugar, quero agradecer o convite aqui ao nosso amigo Manuel Alexandre. Todo o prazer. E à Go Live TV, essa excelente estação de televisão. Obrigado. Quero agradecer. E agora, quanto à pergunta que me fez, não celebrei o 25 de Abril. O 25 de Abril estava em Angola, no norte de Angola. E o seguinte, o 25 de Abril só cheguei a Angola no dia seguinte, de madrugada. Porque no dia 25 mesmo, as rádios, aeroportos, tudo o que podia-se transmitir para Angola, e quem diz Angola, Guiné, Moçambique, todas as províncias ultramarinas. E isto foi tudo proibido. Principalmente quando foi na noite antes do 24 para o 25, a Rádio Clube e a emissora nacional, que é a emissora da Liberdade, foram todas invadidas por capitães de Abril. E teve que ser assim. A gente sabe que depois, 20 minutos depois, se aquele poema daquele famoso cantor e poeta que era o Zeca Afonso, de Andola, Vila Morena. Ali é que despertou Portugal, despertou os portugueses e assim foi. Estava em Angola e quando a notícia chegou, no dia 26 da manhã, e assim formámos lá na parada o capitão chamou, olha, temos uma boa notícia, houve uma revolução em Portugal. Ok, muito bem, vamos passar à poluída mais cedo. Mas não aconteceu isto, não aconteceu porque aquilo ainda durou muito tempo e ainda estive lá a ficar até... Um ano e tal, não foi? Que até aquilo durou. Eu só deixei Angola em 22 de abril de 1975. Estive lá mais tempo, mas fiquei lá individual, que a minha companhia estava 3 meses já em Angola quando eu fui para lá. Quer dizer, fiquei 3 meses sozinho para ali. Mas consegui. Foi difícil. Em 74 houve aquela revolução entre o branco
e o angolano, aquela revolução em Luanda, aquilo foi um perigo. E aquela revolução foi até acabou em quase em novembro de 75, já estava o país para a independência. Em 38 anos, foi milhões de pessoas que morreram em Angola. 38 anos de guerra. É verdade, é verdade. E para não esquecer, houve muita guerra, muitos problemas, muitos conflitos, por culpa dos políticos. Sem dúvida. Eu vou lhe dizer, o que marcou mais em Angola, em 61, foi no dia 15 de março, quando houve a UPA, que era a União Popular, atacou fazendas, fazendeiros. E a maior parte deles era tudo portugueses, as famílias. Matarem muita, foi um massacre. Mas o doutor Oliveira Salazar, posso-lhe chamar um ditador, e vai continuar. A gente não nascemos ativos para sermos aquilo que a gente temos a liberdade de dizer. A gente nascemos normal. A sociedade é que nos mete assim. Sem dúvida, sem dúvida. A sociedade porque a gente não nasce para criticar. A gente não nasce para ser revolucionários. Automaticamente, a sociedade é que nos leva a este ponto. Sem dúvida. E o seguinte, o doutor Oliveira Salazar foi avisado que no dia 15 de março ia haver aquele ataque. E ele ignorou. Foi avisado para si, a CIA, que é... Sim, a CIA. Sim. E ele ignorou. Veja quantas pessoas inocentes, crianças, pais, mães e pessoas, mesmo natural, da terra, foram mortos, foram queimados, foram crucificados, foram o pior. A UPA, dizem que a UPA era a União Popular de Angola, foi o primeiro partido que depois apareceu a empalhar, foi um andamento daquele partido que eu digo era comunista, era liderado por um grande inteligente, que era o doutor Agostinho Neto, sem dúvida nenhuma, um homem formado na Universidade de Coimbra, mas angolano, e eles tinham que lutar. Angola, dizia-se, é nossa. Angola nunca foi nossa. A gente fomos os invasores. Eu não tenho culpa. Entre de 1961, faço parte deste número, 1961 até 1900, podem dizer 74, mas eu digo que 75, foram mais de 1 milhão de soldados que foram mobilizados. Quase metade deles eram africanos. Não se esqueça, a gente hoje fala 10 mil, eu digo para mim 11 mil, mas não está correto, mortos em Angola. Não, tem mais. Eles estão a se esquecer daquele soldado angolano que compartilhou nas nossas tropas, como os bons portugueses, embora nascidos na África, que depois de acabar a guerra, houve aquela amnistia. Eles, coitados, separaram-se, que lembro-me bem, estava em 74, havia aquele conflito na cidade de Luanda, muito grande, a gente estava a ajudar os brancos, a nossa raça, a nação. Amigo não era morto. Sim. Só estava então em Angola e aquilo realmente foi uma notícia que motivou as pessoas e já se sabe que no meio daquela, eu estava portanto também na tropa, na eletromecânica, em Paços de Arcos, e realmente aquilo foi uma altura ali um tanto ou quanto, vá lá, Portugal foi mesmo forçado a dar independência, a ser sem mais nem menos. E outra coisa aí, a independência devia ser dada já no tempo do Salazar, se criar os governos autónomos, que era como Humberto Delgado queria. Mas vamos agora, portanto, isso é parte da história, que um dia havemos de falar nisso também. Mas hoje, vamos primeiro, dar-me um minuto aqui, se pudéssemos ver uns poemas, ouvir uns poemas do Euclides Cavaco, sobre o 25 de Abril, se faz favor. Deixem-me cantar Abril e evocar tal heroísmo militar junto ao civil que derrubou o fascismo.
prestar aos bravos meu preito, dizer-lhes valeu a pena os cravos e o tema eleito, Grândola Vila Morena. Deixem-me clamar vitória às nossas forças armadas, pelo seu triunfo e glória, com o povo de mãos dadas. Que a história jamais olvide os militares de excelência que incutiram fim à pide e à maldita prepotência. Deixem-me exaltar os bravos do nosso Portugal novo, da revolução dos cravos que trouxe justiça ao povo, dando a Abril sentido, com coragem e vontade, de abrir com o povo unido as portas da liberdade. Pois um vídeo e os poemas compostos pelo nosso grande ilustre poeta, amigo Euclides Cavaco, que irá fazer programação, antes que eu me esqueça, no dia 4 de maio. E para a semana que vem, a programação irá ser feita por Carlos Sousa, porque o Manuel Alexandre e a esposa vão ir de férias, está bem? Eu vou tentar fazer um bocadinho de programação, de entrar aqui, aonde eu estou, para falar um bocadinho também com o José Carlos, está bem? Com o José Carlos Sousa. Mas, continuando a conversa, amigo Artur, estamos então a falar de Humberto Delgado. Ok. Vai ser muito curto falar no Humberto Delgado, ok? Você sabe, na década de 50, meadas da década de 50 e até 60, foi o inimigo número 1 do Dr. Oliveira Salazar. Com todo o respeito, ainda lhe chamo doutor. Foi o inimigo número 1. Mas aquilo, ele não podia, o Dr. Oliveira Salazar não podia dormir com aquele homem em vida. O que é que se arranja? O Humberto Delgado tinha que fazer uma viagem para a Espanha. Mas, como os bufos da PID, desculpe a expressão, era a PID, andava tudo. Não dormia, andava só a vigiar e... Ok. E, de qualquer maneira, souberam a data que ele partiu. O general Humberto Delgado era chamado o homem sem medo, um general sem medo. E foi para perto de Badajoz, mas a sua secretária, que era, o nome não me posso dizer, que era brasileira. E neste tempo já havia um chefão, o chefe da PIT, se não me estou a errar, Jaime Lopes, mas de qualquer maneira, já estava com o olho em cima, já sabia quando partia, ok? O Humberto Delgado foi tratar de qualquer coisa em Espanha e eles foram atrás com um carro com a matrícula diferente, documentos falsos e conseguiram entrar em Espanha só para matar o Humberto Delgado. E assim aconteceu. Andaram um dia ou dois lá. Ok? E tudo falso. Eles entraram na fronteira de Espanha, apresentaram documentos, a matrícula de um Fiat, se nós tínhamos um Fiat azeitona, não interessa, e passarem bem. Eu não vou dizer que a Espanha soubesse alguma coisa daquilo, da maneira, mas passarem bem e assim conseguiram. Foi pena, foi pena. Foi pena. Amigo Artur Jesus, tem 2 minutos e meio. Você tem pessoas, portanto, também a família que sofreram com o 25 de Abril, com a PID. Tem. Uma pessoa familiar, quando eu fui para Angola, ele até foi se despedir de mim, ele com 20 anos, e já com 20 e coisa, ele foi para Angola, e ele estava a estudar em Lisboa, na Faculdade de Letras em Braga, que foi o moço, o irmão da minha cunhada. Não era revolucionário, era um jovem ativo, ok? E depois, ainda novo na sua idade, ele foi para o seminário, mas não tinha vocação para ser padre. Ok, foi estudar, não é? Mas quando foi o 25 de Abril, as faculdades, universidades, escolas, tudo fecharam. E ele com um grupo de amigos, vieram até Lisboa, ok? Qual foi o primeiro? João Guilherme Arruda. E qual foi o primeiro sítio que eles foram? Ao Largo do Carmo, onde estava o senhor, o presidente
o Marcelo Caetano, Sim, sim. estava ali. E eles foram lá, queria a rendição dele, era o presidente do... Não era do Conselho, talvez. Era o Marcelo Caetano, não era primeiro, não é. E depois estavam a fazer força para ele se render, não é. Não levou muito tempo, isso faz 2 horas e, se não me estou errado, e 40, 45, eu vi tiros no Largo do Carmo. E os estudantes, aqueles grupos estavam na frente, correrem para baixo, para o lado de Chiado, para a rua do António Maria Cardoso, onde estava a sede da PID. Os estudantes, rapazes novos, ativos, e o João Guilherme Arruda era como um cabeça daquele grupo. Foram por lá abaixo, ok? Mas, não se esqueça, aquilo podia ter sido evitado. Porque não foi. Foram para lá e foram às portas e aos portões da sede da PID para tentar arrombar. Lá de uma janela de cima de uma varanda, um PID, um ex-PID, com uma metralhadora abriu uma rajada, matou 5 cidadãos portugueses. Oh, doutor Oliveira Salazar, para que é que deste essas ordens? É verdade. Ele não fazia nada. O doutor Oliveira Salazar andava sentado numa cadeira. Não, ele andava sentado numa cadeira, mas não mandava tudo. Mandava tudo, sem dúvida. O povo foi perseguido. Porque é que o 25 de Abril, meio século, o povo teve um sono tão longo, meio século, para derrubar aquele sistema, aquela ditadura, o fascismo. Ok, houve aquelas rajadas, automaticamente apanhou 5 pessoas. O João Guilherme, que é este moço, ok, não morreu no local, foi morrer no hospital e apanhou um tiro na cabeça. Mas eu vou-lhe dizer, podia ter sido evitado, porque muito perto estava um grupo de comandos, ok, comandos esfiados por Jaime Neves, ok, e podia ter avançado e evitar aquele acidente. E assim não foi. O que é que se foi descobrir depois dos anos 90? Que o senhor comandante não era um homem de Abril. Veja lá. Não era um homem de Abril. Por isso mesmo. Extraordinário. Amigos Jesus, já estamos quase a chegar à fora do tempo. Eu sei que tem vários nomes que você quer agradecer, que quer reconhecer também. Ok, em primeiro lugar, eu vou ser rápido. Meu nome e em nome dos meus colegas aqui da Associação Cultural 25 de Abril, núcleo do Capitão Salgueiro Maia, eu quero, em primeiro lugar, em nome deles todos e meio, agradecer a senhor e dizer também que no dia 29 de Abril a gente temos um convite a lembrar o 49 anos. 49. Ok, será vindo um convidado de honra, vão saber, mas por enquanto não posso. Um convidado de honra, um coronel, que foi o capitão de Abril, e a festa vai ser no Europa Catering. Ok. Bonito. Ainda há bilhetes, se as pessoas quiserem. Há bilhetes, e não são muito caros. A festa vai ser abrilhantada por artistas locais. Vai ser bom. E também vai haver aquelas palestras dos convidados e alguns políticos que estão convidados para estarem lá. E agora não queria se me dar o permito, ok? Falando dos capitães de Abril, digo os capitães de Abril, que seja aquele soldado, o cabo, o Foriel, para mim são todos capitães, ok? E não quero deixar de mencionar, de mandar um abraço para o Mário Simões Teles, foi um comandante de mar e guerra. Mário Simões Teles, um comandante de mar e guerra, já esteve presente, conheço bem. E também quero mandar para o coronel Nuno Santos um grande abraço, e da nossa associação, do núcleo do capitão aqui de Toronto, e para o senhor comendador António Gonçalves, um ex-Foriel do arquipélago da Linda Madeira. Ele, se não está a ouvir, vai ouvir. E também para o Henrique Silva e para todos os membros da associação, que é a nossa casa-mãe em Lisboa, e para o senhor presidente, com muito ilustre, o senhor Vasco Lourenço. Um grande abraço para todos e um bem-aja a todos. Abril sempre, e vai ser sempre Abril. Ora bem, pois estamos a chegar ao fim do programa. Se quiser, portanto, se vive aqui na área de Toronto, no GTA, pode entrar em contato com o nosso amigo Artur Jesus.
a delegação do 25 de Abril, portanto, vai organizar o jantar dia 29, onde há convidados de honra, onde há entretenimento, onde haverá umas palestras, normalmente, obviamente, falar sobre o 25 de Abril e a importância também. Pois contactem o nosso amigo Artur Jesus. Ok, pode-me contatar. O meu número de telefone é 416-274-7565. 416-274-7565. Pronto, aqui está. Muito obrigado. Obrigado, amigo Artur Jesus, pois chegamos até ao fim da programação. Até para mim, vai ser até ao dia 11 de maio, cá estarei novamente a fazer a programação. Entretanto, vão ouvir o Carlos Sousa, que vai ser também uma programação boa. Estou à espera que ele traga uma convidada também de política aqui, uma convidada portuguesa. Depois o nosso amigo Euclides Cavaco irá fazer uma programação, uma hora completa de poemas, uma hora completa de vídeos, falar sobre cidades de Portugal e fundações de importância das cidades de Portugal. De maneira que para todos vocês, até para a semana, mantenham-se atentos, este vai ser sempre aqui boas programações. E para o Jornal do Fundão, parabéns mais uma vez pela 4000ª edição daquele jornal, daquele prestigiado jornal. Meus amigos, Deus abençoe a todos. God bless everyone. Até para a semana.